um antidepressivo que pode ajudar pacientes que têm alterações de pele pela ansiedade. Já pensou nisso? Hoje eu vou falar sobre o citalopram. O citalopram é um medicamento da classe dos inibidores seletivos de recaptação da serotonina. Se não viu ainda o vídeo sobre serotonina, volta lá e vê. Essa classe tem diversos medicamentos que estão indicados nos transtornos mentais. O citalopram é uma medicação que foi lançada em 1989 para aumentar a gama de medicações no tratamento de ansiedade, depressão, toque, agorafobia e transtorno do pânico. As apresentações, a marca do citalopram, a que foi lançada, que a gente chama de referência, é o Cipramil. Mas a gente tem marcas similares, como Citá, Maxapram e Procimax. Além disso, a gente precisa entender como é que funciona para o efeito da medicação. A medicação você começa a tomar e vai levar alguns dias para começar a fazer o efeito. Então, talvez nos primeiros dias você sinta um pouco do efeito colateral, um pouco de sonolência, boca seca e o efeito que pode ser para a ansiedade ou para a depressão de 7 a 14 dias. Então, não deixe de tomar a medicação nesse período. Muitas vezes a gente começa com uma dose menor para adaptação do organismo e depois vai atingir a dose que a gente precisa para estabilizar o quadro. O citalopram é uma medicação que tem uma dose inicial de 10 miligramas, especialmente em idosos, que a gente vai usar uma dose muitas vezes menor, e crianças, e vai até 40 miligramas, que seria a dose máxima ao dia. É uma medicação que tem um efeito leve antihistamínico. Então, o que seria efeito antihistamínico? Aquele efeito de diminuir a coceira e dar um soninho. Sabe aquelas medicações que a gente toma quando a gente está com um pouco de alergia? O citalopram tem um efeito leve, porque ele é uma medicação que ele age especificamente na serotonina, com pouquíssima ação em outros neurotransmissores. O que explica a boa ação no organismo por menos efeitos colaterais que muitos dos nossos outros antidepressivos. É uma medicação que pode ser usada muitas vezes em pacientes que têm algum tipo de lesão de pele ou uma coceira relacionada ao sistema nervoso. Então, pacientes que apresentam algum tipo de lesão na pele por ansiedade ou por um quadro depressivo, muitas vezes é uma medicação que pode nos ajudar. E é uma medicação que está indicada oficialmente para transtorno de ansiedade, depressão, toque, como eu já falei. Em crianças, a gente fala do uso off-label. O que é isso? Então, não está na bula, mas alguns estudos mostram que a gente pode usar para quadros depressivos a partir dos 12 anos e em quadros de impulsividade e agressividade. Em idosos, a gente precisa ter um cuidado especial, porque o citalopram ele pode interferir na condução cardíaca. Então, a gente precisa ter um cuidado especial com idosos, que podem já ter uma alteração cardíaca, e pacientes que tenham algum risco cardíaco. Então, isso tem que ser avaliado antes de indicar essa medicação. Não é indicado ser usado na gestação e na lactação, porque a gente tem outras medicações dessa mesma classe com um efeito tão bom quanto e que tem mais estudos. Claro que a gente não estuda a medicação em gestante, a gente não testa, a gente não faz estudos, mas pela experiência clínica e pelo uso dos pacientes a gente consegue saber se é bom ou não. Então, o citalopram não é a melhor medicação para usar na gestação e nem na amamentação. Claro que tudo isso é conversado com o médico porque vai ser pesado risco e benefício de usar essa medicação específica. Os efeitos colaterais principais do citalopram são sonolência, boca seca, constipação, redução de libido, náuseas, perda de peso. Então, é uma medicação que tem esses efeitos mais leves. De forma geral, a maioria dos pacientes acaba se adaptando bem. Uma dúvida muito comum é: qual a diferença entre escitalopram e citalopram? O citalopram foi a primeira medicação lançada, ela é mais antiga que o escitalopram, e como tinha essa questão cardíaca e alguns pacientes com alterações cardíacas não podiam usar, o laboratório investiu, estudou e pesquisou e deu uma limpada na molécula. A gente fala que ela deu uma lapidada para ela ficar um pouco menos em relação ao risco cardíaco. E aí foi criado o escitalopram.
São duas medicações com indicação para ansiedade, depressão, toque, com efeitos parecidos, mas que às vezes com efeitos colaterais e com questão de risco cardíaco principalmente melhor pro escitalopram. Ah, e não se esquece, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, compartilha com alguém que pode estar precisando dessa informação. Quanto mais pessoas estiverem inscritas, mais vídeos eu vou fazer para você.